Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Marcelo Barbosa da Silva e essa é mais uma transmissão do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Nosso tema de hoje é o dilema fiscal do Rio de Janeiro, controle de gastos ou política de investimentos. Compõe a nossa mesa de discussão o professor Bruno Sobral, subsecretário de Planejamento da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o professor Joilson Cabral, do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento Regional da Universidade Rural, e o professor Manuel Pires, do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e também docente da Universidade de Brasília. Proponho algo em torno de 20 minutos aos debatedores, com uma certa tolerância maior para o Bruno, que vai fazer a exposição do plano de recuperação fiscal do Estado, né? Então, acho que a gente pode convencionar que ele tem um pouquinho mais de tempo, não é? Em seguida, as exposições, a gente vai abrir para as perguntas do público, ok? Eu gostaria de anunciar que esta também é uma atividade conjunta do IBEP com a Rede ProRio. Aqui a gente agradece muito essa parceria e essa colaboração e queremos continuar avançando com ela. Bem, antes do debate propriamente dito, eu vou transmitir, eu gostaria de... já está presente aí, na nossa sala de debate, está presente o presidente do IBEP? Não, né? O Francis Bogossi ainda não entrou, não é isso? Tá. Então, depois, mais na frente, eu gostaria que ele fizesse uma breve saudação aqui ao nosso evento. Estou aqui, ó. Entrou, Francis? Entrei com essa nova direção, nova entrada que você me deu, eu entrei. Tá bom. Muito feliz de ter entrado com essa equipe maravilhosa. Vamos aí começar, estamos aflitos. Então, podemos começar, então? Claro, com o maior prazer, já agradecendo aí os companheiros, honrando o nosso... É uma honra para nós do IBEP ter os senhores aqui realizando, estruturando esse evento, um assunto importantíssimo. Estamos aqui em casa os dois atentos. Sem dúvida, caro Francis. Então, sem mais delongas, eu passo aqui, transmito a palavra ao nosso Bruno Sobral, que eu esqueci também de dizer que é professor da Faculdade de Economia da UERJ. Por favor, Bruno. Obrigado, Marcelo. Obrigado a toda a equipe do IBEP, que sempre é muito gentil e parceira da Rede ProRio, né, que também sou coordenador, né, e que, com certeza, não só essa iniciativa hoje, mas diversas outras a gente vem colocando em curso, né, no ano que vem. Vamos fazer diversas iniciativas juntos também, né? Então, fico muito satisfeito, né, de ter, né, o IBEP junto à Rede ProRio. Aqui, hoje, né, agradeço também a presença, né, dos professores Joilson e do professor Manuel Pires, que vão aqui debater comigo, então, o plano de recuperação do Rio de Janeiro, que, por ocasião de eu estar hoje, né, como subsecretário de Política Fiscal na Secretaria de Estado e Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, estou participando da coordenação técnica dele, né, estando à frente na coordenação política, né, o secretário Nelson Barbosa, que também é uma pessoa que participa, né, dos debates do IBEP, né, e coaduna com a posição e com a visão, né, que sempre vocês estão buscando ali colocar à frente dos debates sobre desenvolvimento nacional. Então, muito nos honra também estar aqui podendo expor, né, nesse espaço, né, tão importante de mobilização e debate nacional, né, esse nosso plano de recuperação, que antes propriamente de eu aqui colocar a apresentação aqui em tela, né, é importante destacar o esforço, né, que buscamos colocar nele, infringir nele, de não ser apenas, né,
um conjunto de medidas buscando atender, né, a legislação federal, né? Então, ele não é apenas um espelho, né, do que se coloca usualmente, ou se espera usualmente, de um plano associado às legislações federais do regime de recuperação fiscal, mas sim, até pelo fato do Rio de Janeiro já estar há 3 anos, né, neste regime, né, e passar desde o início, né, o primeiro regime foi feito, né, aos moldes para atender o caso do Rio de Janeiro. Então, ou seja, por a gente ter todo esse debate desde lá de trás, tá, de ter suscitado, inclusive, a criação desse regime fiscal, eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade suficiente no debate, uma experiência suficiente no debate, para, na hora de fazer um novo plano sobre uma nova, né, mudança na legislação desse regime, a gente trazer um conjunto de inovações, buscar um conjunto de originalidades, né, para buscar trazer isso para o debate nacional. Então, esse, desde o início, foi sempre a nossa preocupação, né, ou seja, não é apenas ser um conjunto de medidas, né, usuais ali, buscando ali a homologação, mas sim suscitar o debate nacional sobre a questão dos entes subnacionais, da necessidade, né, de fazer um ajuste fiscal para eles, mas que também permita, e isso é uma das premissas nossas aqui, um processo de desenvolvimento econômico associado. Tá? Então, por isso que eu falo que pela primeira vez, né, pelo menos desde lá do início, assim eu enxergo, né, o Rio de Janeiro está oferecendo, de fato, um plano. Ou seja, ele tem uma visão conceitual, ele tem objetivos, eixos prioritários, como eu vou colocar aqui, e aí, a partir disso, um conjunto de ações. E, no pano de fundo, querendo suscitar esse debate. Então, não é simplesmente algo processual, algo para ser encaminhado ali entre uma negociação, mas sim, e eu acho que é isso que o nosso querido IBEP aqui está permitindo, né, suscitar esse debate com a sociedade e os demais interessados aí nos casos dos entes subnacionais, né, estados em particular. Tá? Então, vou começar aqui a apresentação. Peço só que vocês depois me sinalizem com o áudio se está aparecendo, tá? Vou abrir aqui. Só um momento. Aí. Só um momento aqui, gente. Deixa eu entrar aqui. Acho que assim vai. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Sim. Agora sim, né? Eu tinha esperado um caminho aqui, mas na hora não deu certo. Então, vou começar, tá? Bem, então aqui eu vou fazer rapidamente a apresentação, né? O mais rápido que for possível. Então, aqui eu vou apresentar o plano de recuperação fiscal, né? Para quem não está tão por dentro dessa discussão, né? O regime, né? O novo regime, né? Lembrando, havia um regime de recuperação fiscal, primeiro ali foi feito em setembro de 2017 para o Rio de Janeiro, venceria em setembro de 2020, a primeira fase dele, era previsto para 6 anos, mas a partir do 3º ano você discutiria a renovação. Nesse momento já estava em andamento uma discussão de uma revisão da própria legislação,
revisão essa que foi feita no segundo semestre de 2020 e foi promulgada a lei no início desse ano, tá? E a partir de maio desse ano, o Rio submeteu a adesão a esse novo formato, né? Esse novo regime, nesse novo formato da legislação ali do início desse ano, tá? Então é isso que um pouco a gente está discutindo e logo é necessário até o final do ano, né, no prazo de 6 meses, né, então até agora, dezembro, o Rio está apresentando ao Tesouro Nacional o seu plano de recuperação. Né? Então é isso que a gente está fazendo e aqui querendo discutir com a sociedade também. Então por isso aqui, reparem na data, né, que vai de 21 a 30, porque ele é previsto nessa temporalidade, tá? A execução dele. Bem, então o que coloca aqui rapidamente a visão conceitual ali, né, nos últimos anos, né, e teve alguns efeitos ali que exatamente por não ter tido um cuidado maior com efeitos colaterais que eram previstos, né, isso trouxe ali alguns revés, né. Então, o primeiro ponto a ressaltar aqui é que isso é o primeiro ponto é um ponto teórico, né, medidas que estimulam forte contração fiscal, todo ajuste fiscal vai ter alguma forma de contração fiscal, né, algum controle de gastos, né, mas medidas que estimulam uma forte contração fiscal provocam, né, tendem a provocar um efeito relevante na economia, gerando desemprego, queda de renda no curto prazo, logo produzem um efeito negativo para a própria estabilidade macroeconômica. Por isso tem que ter um cuidado de dosar corretamente essas medidas de contração fiscal para que esse efeito não se sobressaia, porque senão ele dificulta, inclusive, o próprio ajuste fiscal. Né? Nossa avaliação é que esse cuidado acabou não ocorrendo com êxito nos primeiros 3 anos, de modo que, com o primeiro regime ali, né, então o RRF é isso, né, regime de recuperação fiscal, o RRF original, o Estado do Rio fez uma das maiores contrações fiscais da sua história. Né? Para isso eu trago aqui esse dado rapidamente. Um detalhamento disso consta no nosso diagnóstico da situação fiscal, que está disponível no portal de transparência, tá? Então que trago só apenas alguns dados rápidos. Então, retomamos a valores de despesa empenhada no último exercício, ou seja, exercício de 2020, a níveis compatíveis a de 2008, ou seja, portanto, há mais de 10 anos antes. Isso a valores reais, está descontada a inflação. Tá? Então, de fato, foi um pesado contração fiscal. Boa parte dessa retração aqui da despesa foi na despesa de pessoal, evidentemente, tá? Mas não só nela, tá? Como está o ponto seguinte aqui, ressaltando, e esse é um ponto importante, porque a gente vai discutir lá na frente, aqui na minha apresentação, entre 2010 a 2015, os investimentos tiveram uma significativa participação na despesa, tá? Uma média aqui no estado do Rio de 14,1%. Já recentemente, eles se vão mantendo num nível ínfimo, tá? Sem precedentes, nessa série histórica que a gente pegou, pelo menos ali desde 2007, né, no início da gestão Cabral. Então, sem precedentes, a queda dessa taxa de investimentos, sendo que também no último exercício ela chega a apenas 1,6%. Lembrando, não é só que é 1,6%, mas é 1,6% numa base bem menor, né? Porque, como eu ressaltei no ponto anterior, né, você tem ali uma retração a níveis de 2008, mesmo com essa retração na despesa empenhada a níveis de 2008, ainda em termos da distribuição dessa despesa, ainda houve uma queda na participação do investimento. Então foi uma queda cavalar, né, abismal do investimento público no estado do Rio de Janeiro. Tá? Paralelamente a isso, e diria, não sendo uma surpresa, como eu falei no primeiro ponto ali, o resultado do ponto de vista do mercado de trabalho, a evolução da taxa de desemprego no Rio de Janeiro passa a ser, desde 2017, ano que começa o regime, bem maior que a taxa de desemprego nacional. Né? Em 2020, no cenário pandêmico, isso se aprofunda, isso se explicita, esse fenômeno, de modo que o Rio de Janeiro se tornou, em 2020, a unidade da federação onde teve o pior saldo de empregos formais, né? Ou seja, teve a maior retração de empregos formais. Como então se demonstrou ali na entrega 1, no diagnóstico, né? Esse problema não é simplesmente conjuntural, né?
é claro que se agrava, inclusive pelas medidas que foram tomadas, como eu expliquei acima, mas talvez o grande problema é que elas não estavam direcionadas para atacar uma causalidade estrutural fundamental, que é isso que a gente está chamando a atenção aqui, ou seja, o impasse da estrutura produtiva oca do Rio de Janeiro, né? Ou seja, transparece um progressivo desadensamento produtivo, desarticulação das cadeias regionais, né? E que sugere um padrão de vulnerabilidade econômica que, quando o Brasil vai bem, o Rio vai menos bem, né? Hoje mesmo, né, com a elevada recuperação nacional dos entes subnacionais, dos estados, mesmo o Rio tendo, né, dados melhores, ele está aquém, né, dessa média nacional, né? E quando o Brasil vai mal, o Rio vai bem pior, né? Então, sempre o Rio vai estourando um pouco, né, vai acentuando um pouco o quadro, né? Quando vai bem, não vai tão bem, quando vai mal, vai muito pior. E, na nossa avaliação, isso se deve a esse problema estrutural, que deve ser enfrentado, né? Não há possibilidade, né, de você pensar um ajuste fiscal desconsiderando, né, a relação dele com a economia que ele está se tratando, né? Pelo menos, particularmente, no caso do Rio de Janeiro, né? Portanto, né, avançando na visão conceitual, é importante priorizar, sim, tá? Grifo isso. A gente não está obscurecendo e nem está minimizando a importância disso. É importante priorizar o ajuste fiscal como um compromisso fundamental, mas reconhecendo, né, que ele não deve ser tomado como um pressuposto, ou seja, algo que tem que ser pensado antes, né, e depois o resto, né, e nem como um fim em si mesmo, ou seja, que basta fazer ele, que as condições fundamentais para a dinâmica econômica estariam resolvidas, né. Deve-se ao contrário disso, né, que ele, evitar que ele seja formatado de uma forma contraproducente, ou seja, né, executado de maneira a não comprometer a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, defende-se que a problemática não é simplesmente o ajuste das contas públicas, mas sim como fazer isso dentro de um processo de recuperação econômica sustentado, né? Ao contrário disso, no formato como foi conduzido o RRF original, né, houve sim um cenário de alívio momentâneo no fluxo de caixa, tanto que a gente voltou a fazer os pagamentos regulares, né, seja da folha de pagamentos, seja dos fornecedores, de redução dos restos a pagar, tudo isso foi feito, só que manteve-se problemas econômicos e, consequentemente, problemas arrecadatórios continuaram, tá? Então, hoje, o Rio de Janeiro não tem uma arrecadação tributária condizente com o seu PIB per capita. Tá? Então, a economia fluminense é carente, sim, de uma maior redinamização e transformação estrutural positiva, e acreditamos que isso não será revertido sem nenhuma indução indutora do gasto público de forma mais efetiva. Diante disso, eu quero, então, já avançando aqui para fazer o mapa estratégico, né? Então, o compromisso do plano de recuperação é, então, realizar um ajuste fiscal de forma indissociada de uma estratégia de fomento ao desenvolvimento econômico regional, tendo por objetivo, né, então, duas balizas, né, qualificar o controle necessário de gastos, e grifo, o controle necessário de gastos, mas qualificar ele para que a contração fiscal, para ela ter algum sucesso, ela tenha válvulas de escape para alternativas de crescimento, né? Logo, né, esteja associado, de alguma forma, uma política fiscal anticíclica que garanta investimentos catalisadores de uma mudança estrutural capaz de gerar emprego e renda no Rio de Janeiro, né? Então, essa é a nossa avaliação, né, para um ajuste fiscal exitoso, né, que tenha um equilíbrio de fato de longo prazo, né, que chegue ali a fazer esse ajuste de longo prazo, é fundamental uma mudança estrutural que permita, então, uma inflexão positiva na arrecadação tributária, em particular. De modo, tendo esse compromisso e esse objetivo central, os dois eixos de ação prioritária que vão permear a série de medidas que depois eu vou rapidamente esboçar, são dois, né? Primeiro, né, ações que fortaleçam as funções administrativas no que tange a construir, então, o necessário planejamento estratégico da qualidade do gasto, esse gasto que eu me refiro aqui ao investimento, tá? Buscando seus efeitos multiplicadores, né?
Isso efeitos multiplicadores em que sentido? Depois eu vou detalhar um pouco mais. No sentido de gasto que gere aumento de arrecadação tributária. É essa que é a nossa interpretação. Sei? E isso baseado na metodologia, na matriz subproduto, tendo ali, então, uma forma de orientarmos, né? E também há uma análise de elasticidade, né? Foi ali, inclusive, divulgado num dos momentos, ali numa entrega anterior, né? Que isso foi um trabalho econométrico que a gente fez, que há uma alta correlação entre aumento do emprego ou aumento da renda do trabalho com aumento da arrecadação do ICMS no Estado. Então, é isso que a gente está chamando de elasticidade aqui, né? Então, se você garantir, de fato, investimentos que gerem efeitos multiplicadores, capazes de aumentar a arrecadação, e isso vai estar somado, com certeza, também a efeitos derivados sobre a geração de emprego e aumento da renda do trabalho, você tem ainda um efeito multiplicador ainda maior, não só sobre a cadeia, propriamente dita, mas também sobre o mercado de trabalho. Ambos os efeitos juntos, tendo esse papel associado aí no aumento da arrecadação, numa saída pela receita e facilitando um ajuste fiscal e mais do que apenas temporário, duradouro. O segundo eixo de ações prioritárias é o consenso que então deve se perseguir para uma abertura de espaço fiscal para a realização desse gasto, tá? E que esse gasto seja além do que hoje, né, é o estopim desse processo, o Pacto RJ, que é um programa de investimentos que o Estado hoje já está executando, eu vou falar rapidamente dele em seguida, mas a nossa ideia não é bastar ali, né, ou seja, ir além disso, perseguir essa abertura do espaço fiscal para, pelo investimento, startar todo esse processo de uma maneira cada vez mais ampliada, tá? A ideia da abertura de espaço fiscal para ser feito vai ser feita a partir de um conjunto de medidas que eu vou listar em seguida, mas, em particular, né, centralizo aqui o olhar numa lógica que a gente está bastante aqui defendendo, que é oferecer uma oferta de ativos financeiros. Já dou aqui, em particular, os dois principais ativos que estão em discussão, que é a securitização da dívida ativa e créditos de carbono, tá? Mas depois eu posso detalhar um pouco melhor em seguida. Então, esse aqui é o nosso mapa estratégico do plano de recuperação. É importante destacar que, quando a gente fala do plano de recuperação, para se fazer correlação com a legislação federal, ela não só permitia que a gente esboçasse um conjunto que eles chamam de medidas adicionais, né? Então, ou seja, medidas essas que vão estar correlacionadas com toda essa visão estratégica que eu expus anteriormente, mas também eles exigem ali de cara, né, que todos os estados tenham que executar uma série de medidas obrigatórias, tá? O que eles chamam de medidas obrigatórias. A rigor, essas medidas obrigatórias, né, que versam mais, né, sobre uma lógica de austeridade, né, de controle de gastos, né, e não tem como fugir disso, senão não há adesão, né, não há homologação, né, elas são associadas a uma reforma previdenciária e uma reforma administrativa, né. Buscamos junto à Assembleia, né, fizemos um processo bem tranquilo na Assembleia, claro que teve um debate exaustivo ali, que durou mais de um mês, né, com diversas audiências, salvo engano meu, entre 6 a 9 audiências, mais reuniões internas ali, onde em todos esses momentos, né, a gente aqui na coordenação técnica participou de todas as passagens, né, ou seja, a gente não apenas jogou um projeto de lei lá e esperou uma resposta, não, o tempo todo buscamos negociar, né, com os parlamentares e com a classe, né, de servidores públicos, né, para exatamente, né, ser feito ali o que era necessário para não ter a negação da aprovação do ajuste fiscal aqui associado ao plano, né? Mas sabendo, né, desde sempre, né, isso era o nosso entendimento, e é isso que eu quero grifar aqui, que o cerne, né, do impacto esperado, né, estaria nas medidas adicionais que eu vou apresentar em seguida. Por isso, e aqui está o gráfico aqui, percebam que das medidas obrigatórias, o impacto esperado é 4,5, aproximadamente 4,5 bilhões, né? Até o final ali, até 2030. Né? E o entendimento, porque já se teve várias, né, uma contração rigorosa, como eu falei antes, né, e agora bastava apenas esse complemento. Isso, percentualmente, daria em torno de 4% apenas do impacto. Já as medidas adicionais, né, elas permeiam aqui a faixa de 104, né, aproximando aqui, 104
bilhões, né? E são, de fato, 96%, né, do impacto esperado. Ok? Bem, antes propriamente de listar as medidas, né, eu vou aqui falar um pouco dessa questão, então, para relacionar com o investimento, né, que é, então, tão importante para a gente. Então, chamar a atenção aqui do que é o resultado até agora e do resultado que a gente espera. Tá? Então, esse é o resultado até agora, tá? Só para botar aqui algum dado também, para a gente ter alguma noção, tá brincando aqui, mas brincando tristemente da desgraceira que a gente se encontra, né, como série histórica, né? Então, pegando ali desde 2003, tá? Então, o azul é o investimento sobre a receita corrente líquida e o cinza é o PIB do Rio de Janeiro, né? Percebam muito bem, claramente, ali uma inflexão a partir de depois de 2014, tá? Uma queda do PIB do Rio de Janeiro mais acentuada, uma leve recuperação ali com o início do regime de recuperação, mas é uma brevíssima recuperação, já revertida ali posteriormente no último ano, claro que também sob efeito da pandemia, mas uma recuperação muito aquém, percebam, de recuperar ali valores de antes dessa inflexão, ou seja, de 2014, né? Que seria o topo ali, né? Seria o patamar máximo ali. Então a gente não superou, mesmo em anos antes da pandemia, a gente não tinha superado esse cenário de crise, tá? E percebam ali a depressão do investimento público sobre essa receita corrente líquida, né? E percebam que, apesar do PIB ter tentado dar uma leve recuperação ali nos anos de 2018, 2019, né, o investimento público praticamente não reagiu, né? Ou seja, ele está estacionado, ele está ali, como eu falei ali no início, né, ele está numa letargia, e é esse motor que a gente está buscando ali agora, de fato, a gente acredita que é um poderoso motor buscar destrinchar e ativar ele. Esse próximo gráfico apresenta exatamente o que se espera com as medidas hoje propostas. Tá? Percebam que a gente faz uma inflexão, é uma retomada, né, consistente, né? É sabido aqui, né, visível aqui no gráfico, que isso não retoma os valores de 2015, mas com um detalhe, tá? Muitas dessas medidas aqui estão com valores subestimados, né? São conservadores, até para facilitar a negociação com o Tesouro Nacional, né? A gente espera que, ou seja, que com os efeitos em cadeia, multiplicadores, né, isso pode, inclusive, ter efeitos ali de investimento induzido, né? Que a gente está tratando aqui mais de investimentos autônomos, né? Aqueles feitos a partir diretamente do gasto público. Mas com a retomada da economia e com a possibilidade de investimentos induzidos, feito pelo próprio setor produtivo, essa taxa tende, inclusive, a se ampliar. Tá? Então, aqui é o realizado e o projetado. Tá? Bem, aqui falando em termos de grandes valores, então, os investimentos públicos previstos, somando já com o Pacto RJ, seriam da ordem de 44 bilhões, se espera um crescimento do PIB de 75 bilhões, um potencial de geração de emprego de 800 mil, né, e um efeito total na arrecadação de 8 bilhões, grifo, aqui tomado de maneira conservadora, porque apenas aqui está avaliando o primeiro choque, tá? O efeito na primeira geração de encadeamento, tá? Não avaliando ali os desdobramentos que podem ter em compras sucessivas nessa cadeia, né? Que é para fazer um produto, ele compra insumos, aquele insumo, para ele ser feito, ele compra outros insumos, e esses efeitos em cadeia a gente não está aqui colocando. A gente está apenas colocando o efeito de o gasto, ao ser feito, ele demanda, né, uma série de compras ali, e é nessa primeira geração. Então, mas a gente fez consciente de que é um número conservador. E o estopim, como eu disse, é o Pacto RJ. Então, aqui só para colocar aqui uma explanação, para entender um pouco o que é esse projeto, até para quem não tem proximidade com esse debate. Então, inicialmente, é um projeto feito da ordem de 17 bilhões, contemplando 50 projetos em 92 municípios. Aqui está a listagem das atividades, né, por segmentos, né? Então, abastecimento, mobilidade, infraestrutura e outras ações, tá? Então, que permeiam isso. Lembrando, né, o Pacto RJ, ele já está de curso corrente, então ele não é algo que nasce do plano de recuperação fiscal,
mas a gente percebe que pode-se e deve-se, né, haver inter-relações entre eles, né? Faço aqui, né, parafraseio uma frase do secretário de Casa Civil, que ao a gente estar lançando as medidas ali na coletiva, fez a seguinte frase, né, que não é porque a gente está no regime de recuperação que a gente não pode fazer investimento, é ao contrário, exatamente por a gente estar no regime de recuperação que a gente deve fazer investimento. E isso reverbera também na fala do nosso secretário de Fazenda, que coloca a importância da questão do desenvolvimento associado ao ajuste fiscal. Tá? Então, aqui a gente está buscando a correlação com esse projeto já em curso, mas a nossa expectativa é que tem que haver um pacote de investimentos até muito maior do que esse, até porque o prazo, né, a temporalidade, né, é maior do que o período aqui apenas do Pacto RJ. E, para isso, há todo um debate que pode ser ampliado, particularmente para perseguir com mais uma metodologia mais refinada, né, o efeito multiplicador, como eu vou detalhar em seguida. Tá? Então, o que vem a ser esse efeito multiplicador? Falando rapidamente a metodologia, né? Se eu passar muito por alto nessas coisas, depois acredito eu que na fala do professor Joilson Cabral ele pode detalhar melhor isso, dado ele ser um dos maiores especialistas aí nessa discussão aqui no debate de Rio de Janeiro. Tá? Então, eu vou também tentar ser breve aqui para não ficar muito exaustiva a minha apresentação, mas é baseado, então, na matriz de subproduto, buscando avaliar as interdependências nas cadeias produtivas, né? Onde daí você, então, busca ver o multiplicador do valor adicionado, ou seja, nas cadeias de fornecedores, e também o multiplicador de emprego, né? Ou seja, porque o emprego também gera renda, gasta-se na região. Né? Isso, então, inclusive, é baseado na matriz elaborada pelo professor Joilson, aqui, está aqui a referência ao trabalho dele aqui no último tópico. Rapidamente aqui os cálculos, né, esperados aqui, a gente vai ter duas medidas onde centra a munição aqui na questão do multiplicador do investimento público, né? A primeira, em cima do próprio Pacto RJ, a gente mensura, então, o que o Pacto RJ pode dar de retorno, né? Pelo menos nessa nossa métrica, grifando, está conservador o valor de arrecadação, tá? Então, 17 bilhões, né, que ele tem para investir. O multiplicador alcançado, de acordo com os segmentos que eles selecionaram, né, já está pré-selecionado, o multiplicador vai dar um multiplicador da ordem de 1,62 e se espera gerar um impacto de 27,7 bilhões no PIB. Tá? Diante disso, né, a matriz, então, gerando na matriz, né, se espera gerar ali um aumento de arrecadação da ordem de 1,5 bilhões. Tá? Rodando isso também para emprego, se espera gerar 278 mil empregos, né, sendo desses 165 formais. Tá? E o impacto esperado na arrecadação é de 1,46 bilhões. Somando os dois efeitos, o impacto esperado na arrecadação se espera, então, ser da ordem de 2,96 bilhões. Além do Pacto RJ, como eu falei ali no início, a gente espera fazer a abertura de maior espaço fiscal para o investimento, inclusive avançar numa metodologia, né, para focar mais no efeito multiplicador, numa ordem de investimentos muito superior. Aqui, inicialmente, a gente trabalha com 27 bilhões a ser reinvestidos, né, com essa abertura de espaço fiscal nos próximos 9 anos, né, com um multiplicador médio aqui de 1,76. Esse é o multiplicador da matriz, tá? Na verdade, a gente não fez aqui, para esses valores, né, uma discussão de alocação pré-definida, como tem no Pacto RJ, porque acreditamos que esse é um debate que tem que ser feito em seguida. Né? Então, não caberia aqui, no traçado de um plano fiscal, né, já ter associado a ele um conjunto ali, uma programação, né, toda detalhada, a não ser que já tivesse isso já avançado, como tem no Pacto RJ, mas como não tem aqui, isso é um passo seguinte a ser feito aí, né, a partir do próximo ano, para a gente discutir, baseado na metodologia, né, mas aqui a gente botou a média, então a gente espera que vai ser algo em torno disso, multiplicador médio de 1,76, o impacto esperado de 48 bilhões no PIB. Tá?
Se espera, né, na cadeia de fornecedores, então, um aumento de arrecadação da ordem de 3,6 bilhões. Já em termos de emprego, se espera um aumento de 525 mil empregos, sendo 312 formais, né, e um impacto esperado na arrecadação da ordem de 2,76 bilhões, somando os dois efeitos, algo da ordem de 5,36 bilhões, tá, de arrecadação. Bem, dito tudo isso, eu vou partir aqui rapidamente para encerrar aqui, listar as medidas adicionais, né, que é vamos dizer, a originalidade, a inovação que nós queremos trazer, né, que coaduna com aquela concepção e aquela visão estratégica que eu falei no início. Então, aqui está um conjunto das 13 medidas. Tá? Primeira, né, aqui eu vou só listar, porque depois eu detalho, tá? Então não vou fazer nenhuma explicação aqui para não ficar sendo repetitivo. Então, primeiro, eu já tinha até mencionado antes, o multiplicador fiscal baseado no Pacto RJ. Segundo, o multiplicador fiscal baseado no aumento adicional de espaço fiscal. O terceiro, receitas de fundo de participação estadual. A quarta, crédito de carbono. A quinta, securitização da dívida. A sexta, bônus de assinatura de Atapu e Serpa, uma medida associada a rendas do petróleo. Tá? A sétima também, tá? Retenção de receitas de participações especiais via depósitos sociais nos campos de Tupi e Tartaruga Verde. A oitava a produção, a espera de arrecadação futura com a produção ainda por vir nos próximos anos. A nona, ganhos com a maior fiscalização das participações especiais, graças agora à conclusão da CPI que teve na LERJ sobre isso. A 10ª medida, o último leilão, né, a última concessão, o bloco 3 do leilão da SEDAI. A 11ª medida, a venda da folha. A 12ª, medidas aqui adicionais de restos a pagar, né, que é mais uma medida aqui complementar, né, ela não é uma coisa da concepção estratégica, mas é uma medida que acrescenta aqui do ponto de vista de impacto financeiro. E a mesma coisa, a 13ª, uma restituição de contribuições previdenciárias do INSS, que é uma medida ali de devolução do RGPS para o Rio Previdência. Bem, a primeira, eu já falei, a primeira e a segunda, então não vou aqui voltar a detalhar, né? Vou só então grifar o impacto. Então, a primeira gera como impacto 2,96 bilhões, né? O multiplicador fiscal do investimento com o Pacto RJ, né? Lembrando que só considera a primeira geração de cadeamento, e da mesma forma a segunda medida, tá? Que é a mesma coisa, só que agora com uma nova fonte, né? Ou seja, uma fonte que vai ser buscada pela própria lógica, né, do plano de recuperação, né? E que vai, então, espera-se ter como resultado um impacto de 5,4 bilhões, lembrando novamente, né, que é um valor conservador, porque só considera a primeira geração de encadeamentos. Tá? A terceira medida, agora detalhando um pouco melhor as seguintes. Tá? A terceira medida que se espera de receber recursos adicionais do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, tá? Esses recursos adicionais baseados no aumento esperado do coeficiente estadual e da base de cálculo, né? Tem toda uma legislação, está aqui na apresentação. Tá? Lembrando a quem está nos assistindo, né, que essa apresentação está disponível também no site de transparência do Estado, tá? Transparência fiscal, mas de qualquer maneira eu também posso deixar disponibilizado aqui com os colegas do IBEP e também lá no site da Rede ProRio, para quem tiver interesse em encontrar essa apresentação aqui, junto aqui ao vídeo aqui que contém essa apresentação, tá? Mas estou falando isso porque tem detalhes aqui que eu evidentemente não vou ficar lendo, que senão vai ficar muito exaustivo, tá? Mas então, só para grifar, não é os recursos hoje do FPE, mas sim esses recursos adicionais, que exatamente aqui é uma medida de ordem federativa, de luta dentro do Pacto Federativo, né? Para reconhecer, né, questões que são necessárias para o Rio de Janeiro, né? Essa é uma medida típica disso. E que se espera, então, 5,19 bilhões. A quarta medida, que entra bem naquela lógica que eu falei dos ativos financeiros, né, é o crédito de carbono, né? É uma medida que está hoje bastante em voga, né? Todo o debate, né, feito mundialmente sobre a regulamentação do mercado de crédito de carbono, né? O Rio de Janeiro espera ser, né, um dos hubs
desse mercado, né, no mundo, né, e ser o principal, né, hub disso no Brasil, né, e está se preparando para isso, né, desenvolver esse mercado aqui no Brasil, e oferece aqui para o regime, né, uma parcela disso, né, então da ordem aqui de 721 milhões, né, mas como se destaca aqui no final aqui do slide, né, o potencial de receita oferida pelo Rio de Janeiro, o alcance que se espera, né, é de 1,3 bilhão por ano, tá, a partir de 2024. Tá? Só que o que está sendo colocado ali, né, totalizando aqui, é uma parcela disso e que totaliza 721 milhões. Soma-se a isso uma outra medida também de ativo financeiro, da mesma ordem que a anterior, de modo que se aceita a anterior, né, se espera também que se aceite essa aqui, e percebam que aqui está centrado, né, um grande impacto que se espera, né, impacto da ordem de 44,85 bilhões, né, que é a securitização da dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. É importante fazer a observação que não se está ofertando a dívida do Rio, que é a prerrogativa da PGE cobrar ela, né? O que se está fazendo é transformar essa operação, né, em uma questão de criar um fluxo financeiro a partir disso, com um fundo, né, para ter ali recebíveis, né, antecipação de recebíveis a partir disso, e é isso que a gente vai estar entregando aos negociadores lá, ao Tesouro Nacional. Tá? Então, como está explicado ali, né, no quadro aqui, é isso que se espera. Então, ou seja, transformar, né, esse valor de dívida, de fato, em algo com liquidez, né? E hoje ele não tem liquidez praticamente nenhuma, né? Então, com liquidez e disputar exatamente também isso, que é um direito do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, essa também é importante perceber a lógica de um plano que está muito preocupado na defesa dos interesses do Estado, né? E não, como comumente às vezes se espera, né, colocar, né, o ônus em cima do servidor público, né? Muito pelo contrário, né? Se buscou pontuar e tensionar questões que a gente acha sensíveis e possíveis de serem tensionadas na defesa dos interesses do Estado. Tá? Além, então, dessas 5 primeiras medidas, tem em seguida 2 medidas associadas ao petróleo, né, as rendas do petróleo. Então, aqui é um bônus de assinatura pela próxima concessão que se espera fazer, né, a cessão onerosa das áreas Jatapu e Serpa, né, o valor estimado é de 454,9 milhões. Tá? A 7ª medida as receitas que estão ali, né, congeladas no depósito judicial, mas que é praticamente líquido e certo, né, que o Rio vai ter esses recursos de voltas ali, exatamente por uma disputa judicial ali, né, junto à ANP ali, na ordem de 1,8 bilhões, tá? Um litígio judicial, mas já está praticamente líquido e certo que esses recursos vão vir para o Rio de Janeiro, tá? Aguardando já a liberação disso. A 8ª medida, então, é a projeção da produção futura do petróleo, logo a arrecadação que se espera. Isso aí foi possível com os dados fornecidos pela empresa de pesquisa energética, né, para valores de 2019, né, valores que ela ali tinha em 2019, essa projeção, e se espera da ordem de 3,47 bilhões. Tá? Além disso, a 9ª medida é fruto de uma CPI que agora se encerra, né? Salvo engano meu, segunda-feira, foi a leitura do relatório final dela, né? Uma excelente parceria com a Assembleia Legislativa, né? Que junto aqui com a Secretaria de Fazenda, permitiu que a Secretaria assinasse agora um convênio, né, com a ANP, um acordo, para que a própria agora, então, auditores fiscais do Estado do Rio de Janeiro façam também a fiscalização, tá, desses recursos provenientes de participações especiais, né, onde pelos dados da CPI, muito se perdeu nos últimos anos, né, exatamente pela escassez, né, pelo pequeno quadro de fiscais que a ANP colocava para isso. Tá? Então, se espera, até o final do regime, 2030, a gente agora ter ali um impacto de 24,2 bilhões. A 10ª medida é finalizar, então, a concessão da SEDAI, né, o bloco 3 esperado, que se espera, né, da ordem de 1,96 bilhões. Tá?
enfim, é uma medida complementar, né? E se espera somar com isso. A 11ª medida são as vendas das folhas, né? Porque hoje, né? Se vende, né? Faz uma licitação e se vende para um banco, né? E esse banco, né? Ele executa, né? A folha de pagamento do Estado, né? E ao longo do regime vai ter a possibilidade da venda de 2 folhas, né? Está aí embaixo, ali marcado em dourado, né? Somado, né? As 2 folhas, né? Isso aqui são os cálculos esperados, da ordem, então, somados, vai dar de 3,45 bilhões. Algumas medidas de restos a pagar, né? Que é uma coisa mais complementar ali, alguns ajustes contábeis, alguns leilões de pagamentos, né? E isso se espera aqui, então, também algo da ordem de 7,95 bilhões. Por fim, a última medida, a restituição de contribuições previdenciárias, né? Uma compensação ao Rio Previdência, né? Do RGPS, né? Um retorno desses recursos, né? Da ordem de 1,5 bilhões. Para finalizar, eu coloco aqui, então, o fluxo disso nos anos, né? As medidas esperadas, elas estão elencadas pelo tamanho de impacto delas. Então, perceba que a principal é a securitização da dívida, a segunda é os ganhos de fiscalização de PE, tá? Depois, medidas de resto a pagar, de receitas do fundo de participação, os multiplicadores, né? Então, está aqui por ordem, tá? E o fluxo esperado ao longo dos anos, assim que a gente apresentou ao Tesouro Nacional, né? Estamos aguardando, né, avançar as negociações com ele, mas acreditamos que o trabalho técnico foi feito com muito cuidado, né? De fato, né, um trabalho feito com base estatística, com teoria por trás, buscando, né, justificar a importância de pensar o Rio de Janeiro na sua especificidade, né, nos seus interesses, ou seja, não, evidentemente, não negando, né, ao atendimento à legislação federal, mas atendendo a ela também, colocando ali uma marca de defesa dos interesses do Estado. É basicamente isso. Agradeço e vamos ao debate. Aqui, a última coisa é as próximas entregas, mas isso é mais para vocês terem uma noção, que até o final aí do mês, no máximo início de dezembro, a gente está terminando. É basicamente isso. Agradeço, gente. Obrigado, Bruno, pela sua detalhada e criteriosa exposição inicial. Então, acho que a gente devia passar. Eu teria algumas dúvidas, alguns apontamentos, digamos assim, mas eu acho melhor deixar para depois do comentário da nossa mesa de debates aqui. A gente só não tinha acertado quem começaria primeiro a fazer o comentário, se o professor Joilson ou o professor Manuel Pires. Então, por favor, se apresente alguém aí como voluntário para proceder esse comentário inicial. Algum dos dois? Bom, eu posso começar, se ninguém tiver nenhum empecilho. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Muito feliz de poder assistir a apresentação do Bruno, me informar da situação melhor, né, do estado do Rio de Janeiro, que eu acompanho, mas nem sempre a gente tem oportunidade de ter esse nível de detalhamento que o Bruno expôs. Então, essa atividade que a gente está fazendo aqui também ajuda na comunicação do governo do Estado com a sociedade fluminense, que é uma dimensão importante da discussão que a gente está fazendo aqui. Eu estruturei aqui a minha primeira fala em torno de alguns pontos que me parecem importantes nessa discussão. Primeiro é a questão do papel dos estados, tanto na discussão em nível macro, quanto na discussão política. Tá bom? Então, a gente, da mesma forma como hoje a gente vê o Rio de Janeiro numa situação fiscal e econômica bastante delicada, a gente tem que reconhecer o esforço que o Estado tem feito, né? O Bruno colocou aí dados muito impressionantes sobre o nível de despesa que o Rio de Janeiro hoje possui em âmbito governamental, comparativamente com anos anteriores. Você realmente voltar para a despesa no nível de 2008 é algo impressionante, por um lado, tá? Ao mesmo tempo, deixa uma série de sequelas, uma série de perguntas
sobre a sustentabilidade desse processo. Então, os estados eles têm um papel macroeconômico muito relevante, tanto do ponto de vista de gestão de crescimento econômico, de empregabilidade, né? O setor público é um ente que emprega, é um setor da economia que emprega muito, né? Então, toda vez que você vê os estados fazendo esse processo de ajustamento, você observa o crescimento do desemprego, a dificuldade de absorver mão de obra, em algum grau até perda de cérebros, né, de pessoas com capital humano elevado para outros estados que oferecem mais oportunidade. Então, eu vejo essa discussão em âmbito macro dos estados de maneira muito evolutiva, por um lado, né, eu vou elaborar um pouco mais sobre isso, mas, ao mesmo tempo, com uma certa preocupação desse aspecto sempre ser relegado no debate. Então, quando a gente tem lá o Plano Real, em 94, sendo realizado, os governos, em geral, eles se financiavam com inflação, né? Se adiava o gasto e esse adiamento do gasto fazia com que a despesa real caía, né? Porque a inflação corroía aquilo e as receitas são indexadas à inflação, né? Então, a receita cresce e o adiamento do gasto permite fechar a conta. Então, era assim que você financiava as finanças estaduais naquele momento. Além disso, os estados podiam emitir dívida, né? Então, muitos estados emitiam dívidas que eram compradas pelos seus próprios bancos públicos. Então, de certa forma, isso produzia um desequilíbrio que foi sendo revisto ao longo dos anos 90, quando a inflação baixou e essa estratégia não era mais possível de ser implementada. E aí você tem vários episódios importantes nessa história. No caso dos estados, o mais importante foi a federalização. Diria que tem dois, né? Você teve a ampliação da base de tributação do ICMS, que ampliou a arrecadação dos governos estaduais, e em 98 você tem a federalização das dívidas estaduais, né? Você tinha muita dívida dos estados esparramada, o governo federal assumiu aquilo, e essa dívida passou a correr com o governo federal, dos estados para o governo federal, num plano de financiamento. Então, essa federalização das dívidas organizou as finanças estaduais. E, em 2001, o governo aprovou a LRF, que foi um marco aí no regimento das finanças públicas. A regulamentação da LRF, portanto, ela foi feita num ambiente de estabilização fiscal, de estabilidade fiscal. Tá? E, naquele momento, quando a LRF foi feita, ela foi feita para manter uma situação que foi construída. Ela não se preocupou em criar instrumentos caso o Estado tivesse dificuldade financeira. Como a economia cresceu relativamente bem nos anos 2000, você conseguiu, com o crescimento, resolver o conflito distributivo. Tá? Quando a economia desacelera a partir de 2012, esses conflitos distributivos, decorrentes até mesmo de uma expectativa de crescimento que a economia brasileira atravessou durante uma década inteira, começaram a se acirrar, as pessoas começaram a ficar mais frustradas, os governos estaduais e mesmo o federal não conseguiam manter o financiamento das suas despesas num contexto econômico distinto. E aí, com a crise de 2015 e 2016, ficou evidente a falta de instrumentos para lidar com a situação. Então, esse regime de recuperação fiscal que o Bruno mencionou no começo da fala dele, nada mais é que um instrumento criado pelo governo federal para viabilizar, de alguma forma, com algumas imperfeições que eu vou mencionar aqui, uma nova reestruturação fiscal do Rio de Janeiro. Tá? Então, hoje você tem alguns regimes fiscais de cooperação entre o governo federal e governos estaduais que tentam responder a essa deficiência, ou complementar a essa deficiência do regime fiscal que havia sido estabelecido pela LRF. Tá? Vou fazer uma pausa aqui para comentar um aspecto político dessa relação federativa e depois eu volto para comentar, elaborar mais sobre o regime fiscal, porque essa ponderação aqui é importante para entender o que está em discussão. Depois da Guerra Norte-Americana, teve um cara chamado Alexander Hamilton. Ele foi o primeiro secretário de Fazenda dos Estados Unidos. Tá? E a primeira medida que ele fez foi federalizar as dívidas dos estados. Os Estados Unidos, naquela época, não era uma federação de estados, era uma colcha de retalhos. A autonomia dos estados norte-americanos até hoje é muito maior do que dos estados brasileiros. Os Estados Unidos é uma federação, uma união de estados. Mas não existia
um poder central com força política para coordenar o país. Quando o Alexander Hamilton decide federalizar aquelas dívidas, ele cria um instrumento de relação entre os estados e o governo federal para fazer essa coordenação. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa questão e essa percepção política do papel do governo federal na reestruturação ou na cooperação federativa é essencial para a gente entender quais são as possibilidades do estado do Rio de Janeiro e dos outros estados, tá? Qual é a responsabilidade do governo federal em promover essa coordenação. Tá? Então, quando vem o regime de recuperação fiscal, o debate que está posto é muito claro. O Estado do Rio é irresponsável, a despeito de todo esse ajuste que o Bruno mostrou que foi feito. O Estado do Rio de Janeiro não sabe cuidar das contas públicas, eu vou dar aqui um waiver para ele, mas eu vou pedir uma série de contrapartidas. E quando você compara os waivers que foram, as medidas, né, de apoio fiscal que foram fornecidas ao Estado do Rio de Janeiro com as contrapartidas, você vê uma incongruência muito grande. Primeiro porque o regime de recuperação fiscal inicialmente ele tinha um prazo que era incompatível com a gestão da dívida que o Estado do Rio tinha com a União. Tanto é que a gente teve que renovar. Isso já era evidente lá no começo. Tá bom? E segundo, que as contrapartidas extrapoladas no tempo, elas são inviáveis. Então você tem aí um dilema que de tempos em tempos tem que ser revisto e está acontecendo agora com essa nova revisão. Mas se você não entender essa questão política, o papel de cada um dos entes federados e como é que eles podem colaborar e como é que determinados tipos de coordenação geram uma relação mais ou menos profícua, mais ou menos sustentável ao longo do tempo, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que o Bruno está apresentando. Tá bom? Bom, e aí a gente chegou no segundo regime de cooperação fiscal, que é a renovação, ampliação, de certa forma, do escopo do regime de recuperação fiscal que o Rio está tentando aderir agora. Você tem uma longevidade maior, algumas cláusulas de escape, por exemplo, gastos com saúde estão fora do teto de gastos que está sendo imposto, gastos com educação hoje estão fora desse teto de gastos. Infelizmente, o investimento ainda está contido no teto de gastos. Então, você ainda tem alguns dilemas para serem resolvidos para produzir um ajuste que seja sustentável, por um lado, mas que você não gere para o Rio de Janeiro impossibilidade de crescimento econômico. Então, hoje a gente está nessa situação. Tá? Quando você olha as despesas do Rio de Janeiro, elas voltam para o nível de 2008. Recentemente, um pouco antes da pandemia, na verdade, há cerca de 2 anos atrás, o IPEA publicou um estudo mostrando o ajuste fiscal que os estados estão fazendo nas despesas com pessoal. Tá? Despesas com pessoal entre 2007, 2008 até 2015, 2014, elas cresceram mais ou menos 7% acima da inflação, entre reajuste salarial e crescimento da força de trabalho. Em 2015, com a crise, elas passam a crescer 1% acima da inflação. Tá? Ou seja, você desacelerou, os governos, em geral, em média, desaceleraram estupidamente o crescimento dessa despesa, e despesa com pessoal é o principal item de despesa dos governos estaduais, porque os serviços públicos são intensivos em mão de obra. Tá? Quando você abre essa despesa, aí você tem um problema grave, porque para produzir esse enxugamento de despesas, os governos pararam de dar reajuste e pararam de contratar. Então, o que está acontecendo? A força de trabalho vai envelhecendo, as pessoas se aposentam e você tem menos pessoa para prestar serviço, menos trabalhadores para prestar serviços públicos. Tá bom? Então, hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais gasto com aposentado no serviço público do que com pessoal nativa para prestar serviço. Tá? Isso tem consequências enormes em termos de queda de produtividade, queda de prestação de serviço, a despeito, por exemplo, do Rio ter aprovado a reforma da Previdência. Então, o que seria uma regra fiscal razoável dentro desse contexto da relação entre o governo federal e o Rio, que conversa muito com o que o Bruno está colocando?
Primeiro, você tem que ter uma regra fiscal que seja relativamente sustentável, que você não tem que ficar mudando o tempo inteiro por razões previsíveis. Tá? Às vezes acontece um choque econômico, uma pandemia como a gente está vivendo agora, e o planejamento econômico que você fez pode se mostrar inadequado. Mas por razões previsíveis, a gente não deveria mudar as regras fiscais, tais como aconteceu na primeira versão do regime fiscal. A segunda característica desejável de uma regra fiscal é que ela seja anticíclica. Quando a economia cresce menos, o governo possa gastar em investimento um pouco mais para criar opções para a economia sair da recessão, enquanto o setor privado, em reação à crise, se contrai. E o terceiro, e aí sim, talvez o que é um interesse precípio da relação do governo federal com o Rio, é estabelecer um compromisso fiscal de longo prazo para que você tenha um fluxo de caixa que evite situações de atraso de pagamento de pessoal ou mesmo de inadimplência de alguns contratos que o setor público tem que honrar. O novo regime fiscal está buscando um equilíbrio entre esses três pontos, mas muito mais puxado para a questão do equilíbrio fiscal, sem considerar ou sem dar tanto peso para as outras duas questões que são extremamente importantes do ponto de vista do Rio. Tá? Então, essa é a discussão macro na qual o Rio hoje está fazendo com o governo federal. Sobre o plano de investimentos, os efeitos multiplicadores, em 2017 eu publiquei um livro consolidando essa discussão de políticas fiscais anticíclicas, etc., em função da experiência do pós-crise de 2008. E os multiplicadores que o Bruno está apresentando aqui, eles são muito em linha com a literatura. Tá? Não tem nada assim fora, não tem números irrazoáveis, estão muito próximos, principalmente considerando o fato de que o Estado do Rio tem uma capacidade ociosa muito grande. Capacidade de geração de emprego, de mobilização de força de trabalho, faz com que você tenha potencial de crescimento a partir de blocos de investimentos tais como esse que ele quer fazer. Eu vou chamar a atenção para duas discussões que eu acho que são sempre importantes, mas num contexto de restrição fiscal, elas se tornam urgentes. Tá? O Bruno está mostrando um plano de investimentos que é importante, mas ainda assim o Estado do Rio vai investir pouco. Eu tenho certeza que é muito aquém do que ele gostaria de apresentar aqui em função das circunstâncias da situação. Tá? Então é muito importante que esses poucos recursos públicos estejam sendo canalizados para investimento tenham um nível de governança muito bom. Tá? E nesse quesito a gente tem muito a avançar. No serviço público você tem boas experiências com agências de investimento, análises de projeto, planejamento financeiro para que não falte recurso, para que obras sejam interrompidas e, eventualmente, até mesmo abandonadas. Então, essas questões, elas trazem, quando se tornam visíveis, elas trazem uma opinião pública muito contrária à aprovação de investimento no âmbito do governo, porque as pessoas veem as obras sendo interrompidas. Então, essa questão do planejamento orçamentário, financeiro, da qualidade dos projetos é extremamente importante, até mesmo para conseguir apoio público para a promoção desses investimentos. E aí eu vou concluir só com algumas observações pontuais. Tá? O Bruno listou uma série de itens adicionais ali no final. Eu costumo dizer que ajuste fiscal sem crescimento, ele termina logo ali no infinito. Porque como a receita nunca cresce, você tem que ficar cavando buraco, e muitos desses gastos que você é forçado a cortar são produtivos, geram crescimento, e isso acaba piorando a situação econômica do Estado, a despeito de, eventualmente, até se melhorar um pouco a situação financeira da fazenda do governo. Tá? Mas, então, tem várias medidas que o Bruno apresentou ali que elas geram crescimento, desenvolvem mercados, criam mercados novos. Então, quanto mais a gente puder fazer coisas nessa linha, a gente consegue criar uma condição fiscal melhor e mais espaço para investimento, porque você gera crescimento desenvolvendo esse mercado e gera potencial de arrecadação, que é um outro problema que o Estado do Rio tem. O nível de ICMS, relativamente ao tamanho do PIB do Estado do Rio, é baixo. Tá? Então, qualquer fonte de arrecadação ela é muito, muito bem-vinda. Tá? Na questão dos royalties, então, me refiro nesse caso aí, Bruno, ao crédito do mercado de carbono,
a questão da securitização da dívida ativa. E na questão dos royalties, como você pegou projeção de 2019, muito provavelmente, se você refizer essa estimativa, você vai ter um potencial de arrecadação maior, porque o preço do petróleo se recuperou e a taxa de câmbio está muito alta. Então, muito provavelmente, você tem uma estimativa até conservadora do potencial que isso pode gerar. No mais, eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para a discussão com os meus comentários e estou à disposição para o debate. Obrigado, professor Manuel Pires. Então, mantendo aí a dinâmica, passamos a palavra ao professor Joilson Cabral. Por favor, professor. Boa tarde a todos, colegas aqui da mesa, boa tarde aos nossos telespectadores. E, primeiramente, gostaria de parabenizar o IBEP e a Rede ProRio pela iniciativa de fazer esse debate público, de mostrar quais são o pensamento da Fazenda em relação ao novo regime de recuperação fiscal. E aí, o meu trabalho aqui ficou muito favorecido pela fala do Manuel. O Manuel deu uma aula, então, da parte macroeconômica, então eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, Bruno e Manuel, para falar do regional, do próprio Estado. Então, eu parabenizo o Bruno e a equipe da Fazenda pelo excelente trabalho técnico desenvolvido, porque já é uma mudança de paradigma, mostrar que tem um plano, de fato, de recuperação, pensado teoricamente, embasado com metodologia empírica que possa dar esses resultados, que possa confirmar esses resultados. Então, aqui no Rio, a gente tem uma carência de estudos em relação ao nosso Estado, então a gente coloca isso como um dos problemas que levaram a essa desindustrialização, vamos botar assim, do Estado do Rio de Janeiro, que levou a essa perda de arrecadação. E aí ficou muito claro que o primeiro regime de recuperação, de fazer um ajuste só pelo lado da despesa, não é suficiente. Então, a gente tem hoje um problema de receita, isso ficou bastante bem demonstrado no diagnóstico, na primeira entrega do regime, quem acompanhou verificou isso. Então, nós temos hoje um problema de receita, e aí essa falta de carência é colocada como um dos diagnósticos para essa falta de receita. Então, a gente discutia muito pouco aqui a economia fluminense. E aí eu vejo esse trabalho, principalmente da análise do Pacto RJ, com várias externalidades positivas. A primeira externalidade é entregar para a Secretaria Tesouro Nacional esses impactos, mostrar para a sociedade que o investimento público, de fato, ele consegue, de alguma forma, catalisar o crescimento e desenvolvimento econômico e ainda retorna uma parcela desses investimentos aos cofres públicos na receita. Então, assim, só que quando se faz uma análise desse tipo, baseada em uma técnica, diferentemente do que era feito no passado, que se fazia política econômica no Estado, eu brinco, na tentativa de acerto e erro, e por isso foram surgindo alguns consensos equivocados. No final da fala do Manuel, ele coloca muito bem, então, assim, essa mudança de paradigma vai nos auxiliar, na minha visão, Manuel, de construir um plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro, baseado em uma técnica robusta de planejamento, que pode ser uma matriz de insumo-produto, um modelo de equilíbrio geral computável, mas que tem uma metodologia que embase esse plano, de modo que o Estado possa retornar esses investimentos com maior qualidade, e maximizando, assim, tanto a geração de emprego, de renda, e é óbvio, olhando pelo lado da Fazenda, que o Bruno hoje está vestindo a camisa, pelo lado da arrecadação. Então, eu tenho, Bruno, aqui alguns pontos, que, no caso, seria um tipo de pergunta, que é o seguinte, que aí não é para você, tá, Bruno? É uma pergunta geral,
que é o seguinte: as medidas obrigatórias, né, uma das leis foi o aumento de alíquota, né, da Previdência. Será que esse aumento de alíquota, né, previdenciária, sei lá, passou, acho, para 14%, né, de contribuição, será que ela gera... Pode falar. Só uma correção, querida, porque a gente já tinha feito aumento de alíquota já no regime anterior, né? Já tinha passado de 11 para 14. Apesar de ser previsto isso, a gente já tinha atendido. Então, essa medida nem foi fruto de legislação nova, tá? Entendi. Mas será que essa medida, né, de passar a alíquota de 11 para 14, será que surte esse efeito positivo, né, na arrecadação? Ou será que pode surgir um efeito negativo? Por que eu digo isso? Porque o que me parece, né, que a STN, né, que o STN faz, é só uma conta contábil, né? Então, uma análise contábil dos impactos. Então, ela pega lá e acha que se ela aumentar a alíquota ou aumentar a carga tributária, né, vamos botar um aumento de alíquota de ICMS, isso vai gerar um efeito positivo porque teve um aumento de alíquota. Porém, ela não faz um cálculo ou não mensura os impactos indiretos desses aumentos, né, de alíquotas. Então, por exemplo, se fizer um aumento de alíquota em determinado setor, esse setor ele pode sair do Estado, né? Quando você faz um aumento de alíquota na Previdência, você reduz a renda disponível dos funcionários, né, dos servidores, que reduzem consumo, então também reduz a arrecadação. O que eu quero dizer, Bruno, é o seguinte, que esse saldo líquido a STN não faz. E eu acho que com a metodologia que foi proposta, né, na medida número 1 e na 2, né, você consegue pegar e mensurar esses impactos indiretos que a STN não faz. Então, eu coloco duas vantagens, né, dessa metodologia e dois avanços na Fazenda. O primeiro é esse, de calcular os impactos indiretos, né, esse efeito de cadeia produtiva, e o segundo é que, né, a segunda medida não tem um plano definido. Então, o que vai ser esse investimento? Onde vai ser esse investimento? Para que traga o que o Manuel falou, a qualidade desse investimento, né? Então, essa metodologia que foi utilizada, é possível fazer, né? Tem um multiplicador médio de 1,6, né? Mas é possível aumentar esse multiplicador, porque se você direcionar para setores mais estratégicos, com maior capacidade de arrecadação ou com maior multiplicador de arrecadação, esse valor pode ser maior. Então, eu concordo plenamente com você quando você coloca que o cenário ele está, né, ali subestimado, né? Então, é um cenário ali moderado, vamos colocar assim. Então, eu acho que é isso, Bruno, que eu tinha para falar, não vou me estender muito, né? E, mais uma vez, eu parabenizo pela essa mudança de paradigma da Fazenda, de não aceitar, né, as imposições de ajuste fiscal da STN apenas pelo lado da despesa, né, mas também propor medidas de aumento de receita. Então, de antemão, eu parabenizo aí a sua condução à frente da Secretaria de Política, Subsecretaria, né, de Política Fiscal. Bom, muito obrigado, professor Joilson, pela sua intervenção. Bom, agora, na verdade, é o seguinte, nós temos um teto que se esgota mais ou menos em 17 minutos. Então, eu achava, como não há um número de perguntas aqui, nem nada, assim um debate maior, tal, por parte de quem está assistindo, eu achava interessante era abrir para o Bruno e para os comentadores, né, promoverem as suas reflexões finais à luz do debate que a gente basicamente iniciou aqui hoje, né, porque esse é um debate que não se conclui, né? Esse é um debate de importância estratégica, não só para o estado do Rio de Janeiro, né, mas como para o conjunto dos estados que estão pensando em discutir essas questões
essa questão tão importante desse tipo de dilema fiscal, que é agudo no Rio de Janeiro, mas de alguma maneira penetra as finanças de todos os estados brasileiros, em maior ou menor medida. Então, eu queria estender passar a palavra para vocês para reflexões finais aí, diante dessa fala. Você quer começar, Bruno? Pode ser, começa sim. Bem, eu acho que você tocou, Marcelo, um ponto fundamental aí no final agora, nessa sua passagem para mim, que exatamente é isso, né? Ou seja, a gente está querendo trazer questões para o debate nacional. Acho que é fundamental as pessoas preocupadas com um projeto de país, né? Alternativas a um projeto de país, e entender a importância da questão federativa e como ela hoje está em crise no Brasil. Né? A crise não é do Rio, né? É uma crise da federação, onde questões sensíveis ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, elas têm que exigir um esforço que a gente está buscando fazer aqui para exatamente colocar o respeito a essas questões para elas poderem serem conduzidas, porque senão elas vão ser atropeladas, né? A gente vai estar, como o Manuel bem falou ali, né, colocando ali foco em coisas que não vão permitir o retorno esperado, porque não estão olhando toda essa contextualização, todo esse diapasão do problema onde isso está inserido. Né? Buscar soluções simples para problemas complexos não dá certo, né? Como a gente bem sabe. E os problemas são complexos. Então não cabe aquelas soluções simples, soluções de manual, né? Soluções que são simplesmente ali, como bem também faço aqui de novo referência ao que o Manuel falou ali, que é simplesmente taxar o Rio de Janeiro de irresponsável, de que tem que ter apenas um waiver, que é uma ideia então de você abrir ali um espaço ali para ele poder rapidamente fazer uma organização de caixa ali para voltar a pagar, estabilizar e pagar a sua dívida. É um problema muito mais profundo, muito mais complexo, o que não quer dizer que seja difícil de ser enfrentado. Basta ser enfrentado na dimensão adequada. Então, por isso que a gente está trazendo, que a gente tem consciência, inclusive, de como é fundamental uma mobilização nacional, uma articulação com outros estados, uma consciência disso, ganhar dimensão no Congresso Nacional. Né? Manuel também tocou num ponto que eu faço referência aqui. Sim, Manuel, eu gostaria de estar podendo investir muito mais do que está sendo colocado aqui. Né? A gente está sendo conservador, porque exatamente se a gente já conquistar, né, ali na negociação com o Tesouro Nacional, que nunca é fácil, né? É uma discussão sempre, uma negociação dura, né? A gente já conseguir defender esse elemento, porque a gente tem muita consciência do embasamento deles, né? É melhor a gente estar prevendo para baixo do que estar ali sendo taxado de que está botando números exagerados para cima, né? Então é melhor estar sendo conservador e estar defendendo o princípio das coisas, né? E possibilitar sedimentar essa trajetória, mas com certeza, se essa trajetória for sedimentada e houver até mais espaço fiscal autorizado, né? Por exemplo, como você mencionou ali, tirando do teto de gasto a despesa com capital, né? Essa lógica aqui, ela poderia trazer ainda um impacto muito mais promissor. Tá? Então, e aí faço de novo eco a fala agora do Marcelo, quando ele fala que isso aqui não é o final de uma discussão, é o início, né? E de todo, podemos dizer, um convite à reflexão e à mobilização pública. Não é simplesmente um Estado, uns técnicos do Estado negociando com outros técnicos, né? É a consciência de um problema nacional a ser enfrentado e que o Estado do Rio de Janeiro tem o seu papel ali de liderança e protagonismo, porque ele tem uma experiência, né, longa já nessas questões, né? Está enfrentando elas há mais tempo que outros estados. De modo que é por isso mesmo que a gente está trazendo, né, novos elementos para esse debate. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, a preocupação que a gente está tendo, de fato, de colocar questões no debate. Né? E aí é tão importante quem está nos assistindo ou quem não está ainda, né, compartilhar para outras pessoas prestarem atenção nisso. Tem uma coisa que me preocupa, eu queria terminar com isso, é porque às vezes olham para o momento atual
como se fosse um espelho de 2017, e não o é, né? A gente não está requentando a mesma discussão ou ao resultado que se teve no saldo político de 2017, né? Não é a mesma coisa, né? Hoje, o consenso que há no Estado do Rio de Janeiro, as preocupações com certas questões, que não é só na Fazenda, né? Já é compartilhado no debate público do Estado, né? Seja na academia, na classe política, em outras diversas esferas, né? Mas também penetrando aqui no governo do Estado, a importância de você buscar fazer essa diferença. Tá? Ou seja, a gente, não, de fato, né, não tem como perder, né, uma janela de oportunidade de fazer a diferença e defender que o Rio de Janeiro precisa recuperar as bases do seu processo de recuperação econômica e desenvolvimento. Né? Senão, a gente vai ficar ali condenado, né, a ficar cada vez reproduzindo uma maior carestia, um maior arroxo, e não é isso que a gente quer para o salário, para os servidores, não é isso que a gente quer, até porque isso não dará a solução esperada. Então, é isso que eu queria mencionar aqui e passar para os nossos colegas aqui. Agradecendo aqui essa excelente possibilidade que esse evento permite para o debate. Então, vamos aí, já bem premidos pelo horário, vamos passar aqui, manter a mesma ordem, né, do início, né, passar para o professor Manuel. Bom, obrigado pelo debate, pela apresentação, Bruno, pelos comentários também do Joilson. Eu vou encerrar falando o seguinte: o Estado do Rio ele sofreu muito nos últimos anos. Você teve a crise de 2015, ela é uma crise muito severa, concentrada no Estado do Rio por conta do setor de petróleo. E a saída dessa crise também é muito difícil para o Rio, porque ela gerou uma nova configuração para o setor de petróleo. Você tem a Petrobras que investe muito menos do que investia antes. Então, a recuperação foi muito dificultada. Então, a crise de 2015 ela se confunde muito com a crise do Estado do Rio de Janeiro. Tá? E, obviamente, como a Petrobras é uma empresa muito importante, o setor de petróleo é muito importante, você também não vê a recuperação do emprego, o governo não consegue, não arrecada o suficiente, também tem suas dificuldades. Então, a crise de 2015 ela maltratou muito o Estado do Rio de Janeiro. E a pandemia ela também fez algo similar, porque o Estado do Rio tem um setor associado a essa indústria de serviços de lazer, de turismo, etc., com um peso muito importante. E esse é um setor muito afetado pela pandemia também. Então, você está saindo de uma crise, batalhando para sair de uma crise, e logo depois vem uma outra, numa dimensão também extremamente importante. Então, o que a gente viu nos últimos anos é uma história de que você vê um Estado batalhando. Assim, as pessoas não estão brincando, buscando resolver o problema das finanças públicas do Rio. Os dados que o Bruno falou são eloquentes. Quem faz o que está sendo feito não está brincando com o processo de ajuste e agora de abertura de espaço fiscal. Eu espero que esse plano seja uma nova página, né, que consiga promover aí um recomeço de reconstrução para o Estado do Rio depois desses 5 anos tão difíceis. Correto, professor. Então, professor Joilson, fechando aí. Queria agradecer, né, a todos que nos acompanharam aí por ficar com a gente essa 1h e pouca e o excelente nível do debate aqui. Aprendi muito, né, com o Manuel aqui sobre a parte macroeconômica. Então, obrigado aí, Manuel, pela exposição. E eu vou concluir aqui minha fala dizendo, Manuel, o seguinte, que não é um recomeço só, é uma quebra de paradigma de a gente ter um Estado planejador e que esse Estado planejador ele seja, né, tenha externalidades positivas também, né, o Estado, né, governo ente, né, tenha também externalidade positiva para os municípios e principalmente para os municípios maiores que possuem um papel importante e relevante, né, no crescimento econômico aqui do Estado como um todo. Então, eu finalizo aqui. Obrigado. Obrigado, professor Wilson, que fez um comentário da maior importância, que é a questão dos municípios também, né? Não há como enfrentar esse conjunto de crises que a gente vive sem isso. O nosso presidente está aí. Pediria aí que você encerrasse os trabalhos por hoje, caro Francis. Bem, eu queria
me confraternizar e agradecer a cada um dos participantes, mas eu acho que a gente tem que ter em mente resolver a curto prazo a retomada do desenvolvimento da nação brasileira, aqui no caso, no estado do Rio de Janeiro e nos seus municípios. Com esse desenvolvimento estancado, nós estamos vendo o desemprego, a mão de obra menos favorecida, vamos dizer assim, está desempregada, não tem casa para morar, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar comida e muito menos dinheiro para comprar remédio. Plano de saúde nem se pensa, atendimento público também está precisando de um apoio. Então, eu acho que isso é a solução majoritária, prioritária, digamos assim, majoritária, porque eu acho que a gente precisa retomar o desenvolvimento através, eu sou suspeito, porque sou engenheiro, presido também o Sindicato da Engenharia, a Academia Nacional de Engenharia, e estou vendo que nós estamos experimentando nos grandes níveis, né? O próprio engenheiro especializado está desempregado. Mas eu acho que mais importante que isso, e com o engenheiro, eu acho que é a mão de obra não especializada que encontra trabalho na construção pesada, nas obras públicas, está sem serviço. Isso é muito triste. Eu acho que a gente tem que encontrar uma solução, criar uma academia, um grupo para apoiar o governo do Estado, as prefeituras, a fim de juntos encontrar a solução. Não adianta um ficar gritando de um lado, brigando com o outro, interesses políticos partidários devem ser absolutamente abandonados. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa dificílima de ocorrer, mas tem que ter confiança de que a hora é essa. Nós não podemos ver o irmão nosso no meio da rua, suplicando comida. Nós estamos numa época em que hoje a gente tem que ter pena do ladrão. É difícil dizer isso, mas a gente tem que ter pena do ladrão, porque o cara não tem dinheiro para comer, vou repetir, não tem dinheiro para morar, não tem dinheiro para se tratar. Então, nós temos problemas de saneamento básico que levam principalmente o menos favorecido, que vai para as áreas alagadas, vai para as encostas, aonde está mais sujeito a esses problemas básicos de saneamento. E é muito pouco que se gasta em saneamento, e é muito que se gasta, ou que se deveria gastar, em apoio sanitário, em hospitais, em médicos. Isso é fundamental. Acho que a gente tem que encontrar uma solução envolvendo esse caminho. E convidando, formando uma comissão, por que não? Por que um IBEP, uma academia, uma ANE, um clube de engenharia, o sindicato de não sei de que, de não sei que lá, não podem participar a convite do governo do Estado e das prefeituras de municípios, uma comissão para fazer um plano de ataque disso? Então, eu acho isso extremamente grave, foi importante ouvir aí os senhores, mas nós precisamos encontrar uma solução. De minha parte, eu já estou sendo repetitivo. Muito obrigado mais uma vez aí pela importante manifestação, esclarecimento de cada um. Né? Muito obrigado. Então, agradeço, caro Francis, e só queria aqui também agradecer ao Pedro Lima, que fez a nossa técnica aqui hoje. Obrigado, Pedro. E a Glória fez uma pergunta pelo YouTube, né? A gente já não tem mais, infelizmente, tempo para poder responder essa pergunta, né? Mas eu vou anotá-la e enviar a pergunta para nossos debatedores de hoje. Ok, Glória? Muito obrigado aí pela presença de todos. Então, até a próxima ocasião.